Fala, povo que voa! Tom da MAB FPV aqui. Hoje vamos falar de Smart Audio, seja lá o que isso quer dizer. Então vamos lá, Smart Audio. Vamos falar o que é, para que serve e como configurar. Como configurar, vou falar especificamente na Mamba TX400, esse VTX da Diatone, ok? E nas outras marcas eu vou falar um pouco mais genérico. Por que eu vou falar especificamente da TX400? Porque é que eu tenho. O que é o Smart Audio? É um protocolo usado para que a controladora de voo envie comandos para a transmissora de vídeo VTX. Assim você consegue alterar parâmetros da transmissora de vídeo através da sua tela no OSD, no seu óculos. Quer dizer então que você não precisa mais ficar apertando os botões na plaquinha da VTX. Em muitas placas esses botões são muito incômodos, fora que você tem que ter acesso físico ao drone para você fazer alguma alteração nisso aí. E por que esse nome Smart Audio? Porque os desenvolvedores dessa função foram muito espertos em utilizar a entrada de áudio da VTX para enviar comandos de pulso e assim alterar configurações nessa placa. Bem parecido com o modo que funcionava a linha de escada antigamente na internet. O nome correto dessa função é OSD Control. Smart Audio é um dos protocolos usados para se fazer OSD Control. Mas existem dois protocolos para fazer essa função de OSD Control. O Smart Audio, desenvolvido pela TBS, e o TRAMP, T-R-A-M-P, desenvolvido pela Immersion RC. Na TX400, como é que é feita a configuração? Pode ser feita via Smart Audio, que eu vou abordar já já, ou pode ser feita via botões, switches na própria placa VTX. Aí na VTX tem dois botões, S1 e S2. A S1 altera a banda e a frequência, e a S2 altera a potência de transmissão. Por padrão, a placa vem travada, liberada com apenas a potência mínima, 25 mW, e algumas bandas e frequências liberadas, que é esta que está na tabela aí. O que está em vermelho nesta tabela está bloqueado. Como é que faz para desbloquear tudo isso aí? Você vai apertar S1 e S2 juntos por 5 segundos. Quando você faz isso, você desbloqueia todas as faixas de potência e todas as faixas de frequência. Para saber se o desbloqueio deu certo, você vai ver que o LED de potência não está mais piscando, agora ele está fixo. Então quer dizer que a placa está desbloqueada. Então, para operar essa placa no botão, depois de desbloquear, é bem fácil. Pressionando e segurando o botão S1, Long Press, você altera a banda. São 5 bandas disponíveis, A, B, E, F, R, e apertando rapidamente o botão S1, Short Press, você altera a frequência. São 40 frequências diferentes que esse VTX suporta, é a tabela do fabricante que está aí na tela, então fica bem fácil de alterar tanto a banda quanto a frequência. E o botão S2 altera a potência de saída. Existem 3 faixas de potência na TX400. 25 mW, que é a menor potência possível, 200 mW e 400 mW, que é a potência máxima. Não vai achando que 25 mW é pouco não, tá? Com 25 mW já dá perto de 400 metros em campo aberto. Já é uma distância considerável de voo. Como é que você altera isso? Pressionando rapidamente, Short Press, o botão S2. Então cada vez que você aperta o S2, ele altera 25, 200 e 400. E se você segurar o botão S2, Long Press, no botão S2, você coloca a VTX no modo
pitch. O que é o modo pitch? Ele reduz a potência para um valor bastante baixo, menos de 0,1 mW, só para você alterar algumas configurações em campo sem atrapalhar outros pilotos que estiverem voando junto. Fazendo isso, você assegura que a sua imagem não vai invadir o óculos de outro piloto quando você estiver em campo com o drone em bancada, por exemplo. Então é assim que se opera a Mamba TX400 através dos botões direto na placa. Se você quiser utilizar o Smart Audio, na verdade é o SD Control, você vai ter que conectar as interfaces lá na Flight Controller. São 4 fios que você precisa conectar entre a VTX e a Flight Controller. O primeiro é a alimentação, padrão, fiozinho vermelho. O segundo é o ground, fiozinho preto. Esses dois são para alimentar a placa. Depois vem sinal de vídeo, então tem uma saída de vídeo na Flight Controller que você vai conectar na entrada de vídeo da VTX. E depois tem um quarto fio chamado áudio. Esta entrada de áudio foi feita para conectar um microfone, mas no caso do recurso SD Control, é nesta entrada que vai entrar o sinal de controle. Qual é a saída que você tem que conectar da Flight Controller nesta entrada de áudio? Você vai usar qualquer das saídas de dados. Geralmente elas são identificadas na controladora como TX, TX. No caso das placas Mamba F405, temos a TX3 e temos a TX6. Você pode usar qualquer uma das duas, ok? Simplesmente faça a solda da TX3 da Flight Controller na entrada de áudio da VTX ou da TX6 da Flight Controller na entrada de áudio da VTX. Depois de fazer essa conexão, você pode ir lá no Betaflight para configurar o Smart Audio. E essa é a parte que geralmente dá errado. Mas é só fazer do jeito que eu vou mostrar aqui que vai dar certo, ok? Conecta então o drone na USB, acessa via Betaflight e vai para a aba Ports. Na aba Ports você vai encontrar a porta UART correspondente à porta que você soldou lá na Flight Controller. Se você usou a TX3, você vai usar no Betaflight o ART3. Se você usou a TX6, você vai usar o ART6. Lá naquele campo de protocolo, no campo direito, estou mostrando aí na tela, você vai selecionar o protocolo Trump e não Smart Audio. É aqui que a maioria das pessoas se confundem. Você não usa Smart Audio na TX400, você usa Trump, ok? Altera para Trump isso aí e aperta o salvar. Depois vá para a aba Video Transmitter, transmissor de vídeo, e veja lá no canto direito se o device está com status ready, ou seja, tem que estar mostrando yes. Isto só vai funcionar se a bateria estiver conectada. Então conecte a bateria do drone e ele deve mostrar yes nesse status. Se ele não mostra yes aí, nem prossegue na configuração. Se ele mostra yes, vamos prosseguir com a configuração então. Você precisa baixar a VTX Tables. O que é VTX Tables? É uma tabela que diz para a sua controladora quais são os recursos que a sua VTX suporta. Então esta tabela tem que bater exatamente com os recursos da VTX, senão não vai funcionar. Onde você encontra essa VTX Table? No próprio Betaflight tem um link, está aí na seta mostrando. Clica neste link e você vai para uma página que vai ter várias tabelas. Este link eu vou colocar na descrição também. Nesta página de tabelas, você vai baixar a tabela do protocolo Trump, padrão US. Se você estiver na Europa, baixe o padrão EU. Você vai clicar neste link do protocolo Trump, ele vai abrir o código na tela. Você vai selecionar o código inteiro. Selecione com o mouse ou com o atalho Ctrl A.
você vai selecionar o código em copiar este código, Ctrl C, ou o botão direito do mouse, copy, copiar. Então você volta no Betaflight, na tela Video Transmitter, e aperta o botão Load from Clipboard. Fazendo isso, você vai inserir na sua controladora os parâmetros do protocolo Trump. Só que este código está com um padrão para a grande maioria das placas aí. Você tem que deixar essa tabela que apareceu aí exatamente com as frequências e potências suportadas pela sua VTX. No caso da TX400, você vai ter que alterar a tabela da seguinte forma: você vai deixar 3 faixas de potência e vai deixar 5 bandas. A tabela tem que ficar exatamente do jeito que eu vou colocar aí na tela. Faça isso que não tem erro. Depois de alterar a tabela, aperta o Save aí e deve funcionar. Como é que você testa isso? Mantenha o drone conectado na USB e vai lá no campo de seleção de banda e frequência e altera lá, para qualquer banda e para qualquer frequência. Cada vez que você alterar isso aí e apertar Save, você deve ver os LEDs se alterando lá na placa. Então isso assegura que o Smart Audio está funcionando. Se algum parâmetro da tabela na tela do Betaflight estiver incorreto, a VTX vai ficar travada em 25 mW, você não vai conseguir configurar. Então, se a sua VTX não estiver saindo de 25 mW, é porque algum parâmetro nesta tabela não está do jeito que deveria. Deixa exatamente do jeito que o fabricante manda, que é o jeito que eu coloquei na tela aí. Depois de testar nessa tela do Betaflight, se está tudo funcionando, você já consegue acessar a VTX via USB sem problema nenhum. Pode desconectar o drone da USB do computador e lá no seu rádio você vai acessar a OSD com os seguintes comandos. Os 2 sticks têm que estar na posição central, você vai executar ao mesmo tempo Your Left Pitch Up, exatamente do jeito que eu estou colocando na tela. Quando você faz isso, você acessa o menu OSD da sua Flight Controller. Dentro do menu Features, você tem o controle da VTX lá. Você consegue alterar a banda, a frequência e a potência direto pela OSD. É uma mão na roda, bem fácil de testar, é só seguir o que está na tela aí e já está então o seu OSD Control ou Smart Audio funcionando. Sobre o Smart Audio era isso que eu tinha para falar. No próximo vídeo eu vou abordar como configurar o modo pitch em um botão no rádio. Isso é importante caso você vá voar com mais pilotos. Você aciona e desliga o pitch direto pelo rádio. É muito mais fácil, muito mais rápido para não atrapalhar ninguém durante o voo. Vou falar disso no próximo vídeo. Se o vídeo foi útil para você, não esquece de dar o like. Muita gente assiste os meus vídeos e não dá o like. Se foi útil, dê o like. Se inscreve no meu canal se você quiser receber mais coisas técnicas de drone. Este canal é mais voltado para a parte técnica e não para a parte de voo. Então raramente você vai me ver voando neste canal, ok? Meu canal vai mostrar configurações, menus, funções, coisas técnicas. Por hoje ficamos por aqui. Obrigado pelo prestígio e bons voos.